Vitor, vou te fazer um pedido Vitor. antes de passar a apresentação. Por favor, me controle, que eu estou diante de dois ídolos. Das lendas. Cara, são os meus ídolos. Realmente. Real, os dois. A gente, quando começou assim, triatleta fanzete aqui, a gente já tinha assim, os nomes que a gente queria falar e tal, mas eu morria de vergonha, mais vergonha no começo, ainda tenho um pouco de vergonha. Tô vendo. Mas vocês sempre estavam nesse nosso hall assim, de atletas que a gente admirava. Era meio os inatingíveis. Agora, assim, posso falar? A Vitória e o Danilo, assim, parece que a gente conhece eles já de faz tempo, assim, chegou aqui, já tá em casa, uma coisa fácil, não é? É porque eles Gente são que- easygoing, né? easygoing. São pessoas do... Já gostei, já é do meu time, da resenha. Não, eu cheguei aqui Já hoje... zoando o pau, Né? já chegou zoando a marmita do outro. Eu cheguei, nem sabia que ele tava aqui, tomei mó chuva pra chegar, daí entrei aqui, daí o Vitor tava zoando o Vini, que roubaram a marmita do Vini. Ele chegou triste, tu perdeu a cara dele, ele tava assim, pô, eu cheguei molhado. Chegou molhado, nem falou. Eu Vini é perguntei, tu veio sensível, pedalando? O Vini é É. sensível. Deu azar aqui. O Vini é Sachou. sensível, não é? O Finha que cresceu com ele, sabe? O Vini é um cara sensível, assim. Você tem que ter um jeito de falar com o Vini, porque senão ele fica chateado. É fácil, né? Z2 mais 2, É um cara. diamante. Z2 com duas lendas do triatlo. Desde quando você sabe que eles são um acho que casal? Não, porque eles são casal. Ou, Mais uns 2 ou anos. todo mundo sabe que vocês são casal? Eu acho que sim, né? Já Não, faz um... eu sei. Eu não Pelo sabia. Instagram, então pra mim é Não, público. tu não sabia? Não sabia. Soube há, sei lá, uns 6 meses atrás. Assim, eles postam foto de beijão direto. Eu sabia que era treinador, assim... Não. Também treinador e atleta também, ou não é? Tu soube primeiro que a gente era treinador e atleta do que Casal? casal? Caraca. Caramba! Qual veio primeiro? Qual foi o primeiro? Não, a gente já tá junto desde 2015. 15, eu troquei de treinador, agora eu tô com o Danilo depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 2021. É. Foi ano passado que eu comecei a treinar com o Gente, Danilo. Eu achava que era só casal, na verdade. Começou Na na... verdade, eu comecei a fuçar mais, aí recentemente vi que era treinador, que tinha uma relação além do casal. Mas casal eu sabia. Você Não não sabia. sabia? Fez pouco tempo. Você é desligadão, né? Não, cara, que eu não sou do mundo da fofoca. Ou da... você viu alguém postando foto com outra pessoa e você achou estranho? Ixi, não, nenhum dos dois, os caras. Eles vivem 24 horas juntos, vocês não vivem? Também não tem tempo pra fazer mais Praticamente. nada, pra não ser treinar e dormir e comer, né? Exato, é tipo isso A gente mesmo. fica junto o tempo todo, tipo, treinando. Exceto às vezes quando ela tá com treinador de corrida, que eu faço a parte de natação, ciclismo, e aí ela vai fazer uma parte com o treinador de corrida, e às vezes eu digo, não, vou fazer meu treino, tenho que 1h30 para correr, então eu vou fazer o meu treino um pouco mais forte, aí sai um pouco de perto, assim. Mas você só tem ela como atleta, não? Não, eu tenho uma atleta da Filipinas e alguns amadores nos Estados Unidos. É. Caraca. Ela tá até aqui com a gente em São Carlos treinando, também faz o circuito da ITU e vai competir agora no Chile Mas também. Como ela tudo chama? performance alto nível. É, tudo performance. Kim. E Ah, é a Kim. Kim. Ah, eu conheci ela lá em Rio Maior. Ela era de lá. Ela morou lá há muito morou tempo. lá né? há muito tempo. Você morou lá também, né? Aham, muito tempo. Você sabe o que é Rio Maior? Centro de treinamento lá em Portugal, que eu fiquei... Ah, sei, por causa do Marquinhos. Aham. E aí ela parou de treinar com o treinador antigo tem 1 ano e meio, mais ou menos, e me contactou. E aí falou, Danilo, eu queria treinar porque eu tô meio desanimada, tudo. E aí eu tava treinando a Vitória, tem um outro menino também que veio de Portugal, que tá morando nos Estados Unidos também, me contactou. E aí ela começou a treinar comigo e aí juntou alguns atletas, assim, e alguns amadores, mas mais à distância, a maioria um em cada estado eu tenho. Ah, você tem amador Lá nos Estados Unidos a maioria é. E aqui no Brasil tem 2 ou 3 só. Mas nos Estados Unidos são americanos ou são brasileiros que moram nos Não, Estados Unidos? americanos e tem um brasileiro que mora nos Estados Tá. Unidos. E aí tudo pra distância olímpica ou tem Não, variável? longa também. Longa Tem também. os de longa e tem. Mas a maioria é de olímpico. Mas aqui no Brasil tem um rapaz que é de longa, mas o resto é tudo de olímpico. E você tá aberto a novos atletas? Ah, com certeza, né? Pô, Só- vai bombar. Ferrou. Errou. Você vai, depois desse episódio aqui... Mas você consegue? Você
Qual a sua rotina hoje? A minha rotina... Porque você ainda compete. Sim, é o que eu falei. O que eu tento passar não é passar o treino generalizado. Eu passo muito individual, estudo a rotina do cara. O cara conversa comigo, fala, pô, tenho 3 filhos, 2 filhos, não consigo dormir tal hora. Eu tento fazer o treino em cima disso. E justo vendo a carga, tudo para ele não entrar justamente em overtraining, essas coisas. E vou passando o feedback, ele vai me passando. E tenho uma reunião tipo de 1 hora por semana, geralmente com essa pessoa. E aí eu passo esse feedback, ele me passa, eu digo, não, então vamos tentar desse método, vejo as provas-alvo, analiso bem assim, então o que eu faço é tentar não ter muita gente por enquanto, para eu poder continuar também treinando. E poder passar um feedback melhor, assim, que não seja uma coisa tão generalizada e aí depois é lesão, essas coisas que dificulta um pouco aí o procedimento, né? Mas quanto mais gente, mais difícil é de lidar. Dar essa atenção, assim. Com certeza. E vocês são triatletas desde quando? Eu é mais velho, né? Eu comecei a fazer triatlo em 2002. Quantos anos? 16 anos. 16 Você é de onde? De Belém, sou natural de Belém. Com 16 anos eu comecei, assim, eu nadava e tinha um triatlo na minha região que nem era distância nada oficial, era só um triatlo de uma instituição de ensino, de uma universidade. E uns amigos meus estavam meio de saco cheio da natação, começaram a fazer triatlo. Eles, eu quero me inscrever. No primeiro ano eu não pude, porque eu não tinha a idade mínima que eles requeriam, que era de 16 anos. Aí eu disse, não, mas ano que vem eu vou. E aí eu comecei eu mesmo a me treinar, conversava com o pessoal de atletismo. Caraca! Aí pedalava assim, de vez em quando, eu não tinha bike no meu primeiro triatlo, e corri e nadava na equipe. Aí comecei a gostar e assim foi desenvolvendo aí. Foi mais ou menos essa história. Com 16 anos começou? Isso, a fazer. Mas aí você já pensava em virar profissional? Não, aí eu pensava lá na minha região e na minha região tinha um rapaz que ele vinha competir pra fora, que era o Alírio, ele até tá aqui por São Paulo, e ele era de Santarém, mas viajava tipo pra chegar em São Paulo 3 dias e fazia Troféu Brasil e sempre competia com todo mundo da época, Paulo Miyashiro, todo mundo, o Juraci. E aí ele começou a competir em Belém, então eu tinha ele como referência. E eu comecei a treinar, aí eu dizia, não, eu quero ganhar dele. E eu comecei a treinar, até que o dia que eu consegui ganhar dele. Só que foi num momento em que a confederação também desenvolveu um projeto. E aí eles enviaram, a Federação do Pará surgiu, tem um menino novo, vamos mandar ele para esse projeto ver se dá certo. Aí eu vim fazer os testes e acabei saindo. E aí eu e o Alírio fizemos, o Alírio, como ele era mais velho, acabou não conseguindo. E eu vim parar no Espírito Santo com a federação. Aí, a partir dali, eu comecei a ser profissional, vamos assim dizer. Aí, comecei a treinar período integral, tudo, e estudava à noite, período integral. Você terminou a escola? Isso, sim, tudo. E aí, quando deu o período integral... Mas quando é que tu passa na faculdade de Direito, lá na Federal? Antes eu tinha passado na faculdade de Direito, em Belém. Antes de vir? Antes de vir. E aí eu tava assim, na época que eu tava... Puta, que decisão difícil. Na hora que eu tava, tipo assim... Só que o que aconteceu? Federal sempre tem greve. E justo nessa época que eu vim pra fora... Tava rolando uma greve sem data, sem previsão. Eu disse, mãe... Vou ficar aqui perdendo tempo, tenho uma chance de treinar e tal, gosto do esporte. Se não der certo, eu volto. E aí... Não voltou. E aí eu fui pra fora e não voltei mais. Aí eu tive que trancar a federal, tentei fazer no Espírito Santo, onde eu fui, mas era muito difícil. Coitada da mãe devido ser... Seus pais são advogados? Tem algum? Não. A minha mãe fez direito também, advogou, meu irmão também, mas o meu pai não. O meu pai é funcionário público e a minha irmã é professora de educação física. Mas a pressão com certeza era pra Existiu. Você ficar e fazer a faculdade. E aí eu dizia que não, que eu queria vir, e aí acabei vindo. E aí eu entrei no projeto, comecei a treinar, e a minha primeira prova como profissional foi em 2006. Profissional. Eu ainda era júnior, primeiro ano de júnior. Não, primeiro ano de sub, eu nunca tive júnior. E aí eu fui pra Vina Del Mar, no Chile, que vai ter até a prova agora de novo esse início de ano. E eu ganhei minha primeira prova profissional.
Aí da feita que eu ganhei, a confederação começou a investir mais, e eu fui ficando cada vez mais pra fora. Legal. E aí foi desenrolando assim. 2006, então. E aí, depois de vir na Del Mar, fiz umas provas na Argentina. Faz tempo, hein? E comecei a ir pra fora. Pô, 2006. Aí depois disso eu dei uma parada, assim, de fazer ITU, porque teve um período que acabou o centro de treinamento lá em Vila Velha, eu fiquei meio indeciso pra onde eu ia. E aí eu conversei, foi justo onde eu vim parar em São Carlos. Aí eu vim com o Cali, me mandaram pra São Carlos. A Pamela vai pra lá, aproveita, vai junto. E eu fui, senão eu tinha voltado pra Belém. E aí fiquei 1 ano, não me adaptei bem. E aí eu falei, pô, vou voltar pra Belém e tal. Na aí época que você foi já tinha Colucci, Marquinhos? Já tinha o Colucci, o Marquinhos, mas eles não eram o SESI ainda. O SESI virou no ano que eu cheguei. Tá. Então eu cheguei 2009, segundo semestre, acho que 2010 começou o SESI, em janeiro de 2010. Tá. E aí o SESI era o projeto também olímpico pro Rio, tudo. E aí eu comecei, mas aí eu não tava me dando bem. E aí eu tive que... Aí falei, pô, acho que eu vou voltar e tal. E o rapaz da confederação disse, não, tu tem uma outra opção, a gente consegue te enviar pra Rosana em Campinas. Eu tenho o contato dela, tu pode testar um período. Aí eu fui, e aí foi quando eu consegui, tipo, ter um melhor rendimento, assim. Tinha maior compreensão do treino, conseguia ter foi uma dinâmica melhor. E eu comecei a aparecer de novo e eu não tinha ido pra Rio Maior. Não fui para Rio Maior porque eu vinha dessa fase de transição, de não estar me adaptando. E aí teve os testes, eu não fui bem e acabei ficando de fora. E aí passou, eu fiquei um período fazendo só Troféu Brasil, provas aqui no Brasil. E após esse período eu disse assim, não, mas eu quero tentar a Olimpíada. E aí eu lembro que eu juntei dinheiro e disse, não, vou para Cancún. Fui para Cancún, no México. E aí eu lembro até que o Juraci disse, pô, tu tava na prova... Pensei que tu ia ganhar a prova, tipo, eu, empolgado, tava no primeiro grupo, saí pra correr, primeiro retorno eu era o terceiro. Caraca. Aí o cara, porra, o Danilo vai ganhar. E a partir dali a confederação começou de novo, me ver, e aí me deu oportunidade em outras provas, aí fui pódio em outras provas, e aí me levaram pra Europa, e aí eu saí da Rosana e fui pra Europa. Aí a partir daí foi onde eu conheci a Vitória, lá em Portugal. Amor à primeira vista. Lá em Rio Maior, que vocês se conheceram? Foi, a gente conheceu em Rio Maior. E você tava lá por quê? Porque eu tinha saído da natação em 2012. Aí eu falei assim, vou pro triatlo. Aí a federação viu que eu nadava bem, tinha feito um tiro de corrida e mandaram pra Rio Maior. Mas, não, então vai, agora volta. Né? Começou do final. Mas você começou na natação, então? Resumindo, eu nadei... Os dois começaram na natação. Isso, eu nadei até categoria infantil 2, eu tenho 14 anos. Eu ganhei brasileiro em 2000. Todo triatleta bom Mas, nem sempre. Cara, daqui, todas as histórias que a gente ouviu... O Reinaldo e a Luísa não, né? Mas ela nadou. Também nadou, É verdade. nadou. Manel não, Manel é corredor, né? Mas é verdade, só Manel. Triatleta. Não, ele veio da corrida, né? Já nadava no mar. Ele já começou no triatlo, eu acho. Eu acho que ele já começou no projeto. Na projeto Não, com a a Fátima. gente eu fiz a conversa com ele, o começo mesmo era corrida. É verdade que o pai dele colocava eles na corrida, né? Ele me contou mesmo. Subir a duna. É verdade. Mas o meu eu nadei na categoria infantil 1 e 2, eu ganhei brasileiro de 200 peito e medley. Aí fui chamada pra nadar no Curitibano, me mudei pra Curitiba, fiquei 1 ano, não me adaptei. Com quantos anos isso? Sozinha? 15. Aí Foi ninguém da família? Não, ninguém. Nossa, Fortaleza, Curitiba. Exato. Completamente diferente, velho. Eu li- Curitiba a galera faz. Curitiba é o clima de hoje. Quase Não, todos mas os a dias. cultura é diferente. Totalmente Pessoal diferente do pessoal de Fortaleza, assim, que é Verdade. muito Sim. família, assim, enfim. Aí eu ligava pro diretor da escola, falei assim, me recebe de volta, eu preciso voltar pra Fortaleza, eu tenho que ir embora. Aí fui, enfim, terminei o ano e tal. E no final do ano de Curitiba, eu conheci um treinador que me colocava em maratonas aquáticas. E eu sempre gostei de nadar no mar por Fortaleza. Uhum. E aí eu voltei pra Fortaleza, falei assim, não quero mais nadar. Isso com 16 anos, mais ou menos. Falei, não quero mais nadar, tentei, falei assim, não dá mais pra mim. Aí fui pra faculdade, passei em nutrição, comecei a faculdade e tal. E aí o Wesley Matos... Você é nutricionista? Eu comecei só, Não fiz terminou. 3 semestres. Tá.
Aí eu entrei na faculdade, fui pro Jubes. Aqui dá uns pitacos aí. Fui pro Jubes. Ela dá vários. Né? Uhum. Aí eu fui Ela mandou um direct, eu tenho até prova. Esse pó ficou muito bom. Faz os... Não posso dar spoiler. Não dá spoiler. Aí eu fui pros Jogos Universitários de Natação, e aí o Wesley falou, quer entrar no triatlo? Porque se minha mãe me chamasse, eu ia falar não, porque quando é mãe a gente fala não, né? Uhum. Aí o Wesley falou, conversando com a minha mãe, entrei no triatlo. Aí o Wesley me passou o contato da confederação. Aí o cara da confederação falou assim, qual é o seu tempo de 400 e de 3 quilômetros? Primeiro que eu nunca tinha... Quer dizer, eu já tinha Vou feito... correr os 3 km, peraí. Te mandar uma mensagem. Legal você falar isso, porque sabe que essas duas marcas são referência, né? Ó, tem um cara aqui muito bom. Quanto que ele faz 400 livros na natação e quanto que ele faz teste de 3K? Primeira coisa, até na própria ITU, os cursos da ITU que eu fiz, eles falam isso, as marcas são essas. Então daí que vem a todo mundo requerer essas marcas, os 400 e os 3 km. E os 400 é o quê? 4,30? O corte mínimo, vai? Isso depende de federação para federação. Não? Agora, masculino eu acho que é 4,40 o masculino e 5 o feminino. 5 minutos o feminino. É o que as federações, a maioria pede. Tanto que a Federação Mexicana... Trabalha assim só. Ela não quer nem saber do ciclismo. Ela quer saber é um erro. o quanto que o rapaz nada e o quanto que eles correm. Então, chega no período... chega no período de classificação, de teste, tu vê marcas absurdas, assim, porque eles fazem específico para poder fazer a marca. Aí tem o dia da marca, vai todo mundo se reúne... Faz a marca. Aí, tu fez. Aí eles marcam assim, não conseguiu. Tu tem daqui a 1 mês ou 2 meses pra tentar de novo. E da corrida é quanto? O da corrida do... É 15, né? O do masculino é 15,30 os 5 mil. O feminino é 18, eu acho. Eu acho que é 18, porque tinha uma menina que era a Amália, que ela fazia... ela chorava. 15,30. 15,30 o masculino. Ou seja, por isso que todos os mexicanos que aparecem na prova... Corre forte. Porque, tipo... O mínimo que tem que fazer é 15,30. Então, já é uma marca, assim, considerada... Bem forte. Aí, só terminando, eu mandei o tempo, aí o rapaz falou, o tempo da natação é muito bom, e da corrida, pelo parâmetro que eu tenho aqui, ele me comparou com a Pamela quando entrou no triatlon. Uhum. E a Pamela tinha tempo... Ele falou que era um pouco melhor do que da Pamela quando ela entrou. Então, se a Pamela tava dando certo, era um indicativo positivo. Eu falei assim, então, vamos... Aí ele falou assim, tem um campeonato, eu era júnior, tem um campeonato sul-americano, PAN e mundial. Nossa, quando ele falou assim, tem um campeonato mundial, eu falei assim, esse cara é louco? Como assim ele tá falando campeonato mundial? Eu só quero fazer triatlo. Nadando até ontem. Aí eu falei assim, quando eu vi o e-mail, eu falei assim, ele é louco, mas ok, vamos juntos. Aí eu fui pro sul-americano, me classifiquei pro PAN, do PAN eu me consegui pro mundial. Tinha que ser top 15. Dallas... Dallas 2015. Aí eu conheci a Luísa, que fazia já a corrida olímpica. Mas assim, eu tava lá na Júnior. E aí eu falei assim, ok. Aí até minha mãe falou assim... A Luísa é mais velha que você? Ela é mais velha 2 anos. Aí eu falei assim, cara, será que eu consigo ir pro Mundial? Porque eu tinha que ser top 15. Detalhe, eu comecei o triatlo nesse ano. Detalhe, eu não sabia nem pedalar nem correr. Meu Deus. E eu me classifiquei, então assim, foi um ano que eu falei, acho que eu sirvo pra isso. Em 2014. Sim, sem experiência nenhuma. Aí em 2015 eu fui campeã brasileira júnior. E aí eu já fui pro projeto de Rio Maior. E lá vocês conheceram. Porque em 2014 eu passei lá 1 semana só pra saber o que é triatlo. Nossa, eu sofria muito. Que nem nadando eu tava direito. Foi um sofrimento. E a Pamela morava lá? Morava já. Lá já. Ela era a referência, né? Era duro pra treinar lá, tipo... Era bem duro pra treinar lá. Principalmente corrida, muita trilha com subida, assim, terra. É tipo, sei lá, imagina uma cidade no meio do nada, que não tem nada em volta, só que tem uma puta estrutura esportiva. É perto de que cidade, pô? É 1 hora de Lisboa, né? Lisboa. Tá, então é perto de Lisboa. É perto. Mas assim, tipo, a galera mora lá, né? A Kim, quando eu fui lá, a Kim morava já fazia um bom tempo. Sim, já fazia. Não fazia nada, tipo, ela mora num centro de treinamento, então ela come, dorme e treina só, não faz mais nada. A Pamela ficou um tempão lá, né? Ficou acho que uns 6 anos no total. Nossa, 5, 6 anos. Bastante. Aí, enfim, aí acabou o projeto e aí a gente não tinha pra onde ir, porque a gente não tinha... Acabou quando? 2016. Passou a Olimpíada do Rio.
Quem foi, quem não foi. Aí acabou o projeto, eu falei assim, casa. Pra onde eu vou? Não sabia pra onde ir. Aí o Danilo, eu também não. Mas vocês já estavam juntos já. Já tinha acabado de... Mas aí eu falei assim, cara, eu não sei pra onde ir. Aí eu falei assim, mas calma aí que eu vou arranjar. Vamos dar um jeito aqui. Vamos dar um jeito. Aí eu falei assim, quem foi a campeã do Mundial Júnior? Aí pra Taylor Nib, que é a atual campeã da Elite. Falei assim, essa menina eu gosto dela porque ela pedala bem. Aí eu falei assim, pois vamos atrás dela, Danilo. Aí o Danilo, vamos. Aí fui atrás dela e comecei que legal. Aí fui treinar com o treinador da Taylor. É mesmo? Aham. Só assim, correndo atrás. Só coisas na minha cabeça. Que legal. Aí eu falei assim, vamos. Aí eu mandei mensagem pro Ian. Fala, Ian, bem brasileiro. Aí, Ian, me aceita. Ele aceitou por causa do Danilo. Porque na época, tipo, eu tava começando o triatlo, o Danilo já tinha histórico. Cheguei lá e ele falou assim, não é que ela é boa, essa menina? Vem cá. Você já tinha um histórico, você já era triatleta. Sim. Aí ele olhou, falou assim, não, pode vir, porque eu escrevi junto com a Vitória. Mas aí eu perguntei pra ele se a gente podia ir. Tinha um grupo legal lá, eles estavam no Arizona na época. E aí ele falou, não, pode vir, tal. Aí eu disse, a gente tá... Aí, Vitória, eu falei, tá, eu vou te escrever quando a gente vai. E aí a Vitória falou, vamos ver passagem da época mais barata é essa. Ele falou, vamos agora. Aí a gente foi. Aí a gente saiu, chegou lá final de janeiro. Aí legal. O pessoal já tava... vocês se viraram com a grana de vocês. Tipo... Aí na época eu tava... Tinha patrocínio? Tava na FAB, na Força Aérea. Eu tinha a Força Aérea e a Vitória também tinha entrado. Tinha entrado. Então foi... A Força Aérea, assim, que manteve a gente em alto nível, vamos se dizer, entendeu? Porque senão já tinha... Como ia fazer o quê? Ia ter que gastar em dólar, pagar tudo pra estar lá. E aí, a partir daí, a gente começou a treinar, eu comecei a observar, assim, eu já tinha a noção de treinamento. E eu nenhuma, zero? E aí a gente... Ia fazendo o que mandava. Eu só tava lá. E aí eu comecei a, ter contato bastante com ele e tal, e a gente começou a treinar com o pessoal... Aí nessa época tava a Sarah True ainda vindo. Então ela tava no grupo e aí eu dizia, aí eu comecei a ter referência assim do que é uma atleta de elite, os pace que ela corria, que era quase igual o que eu corria. E eu tava vindo de uma época boa, então eu disse assim, cara, tem que estar muito bem, tipo, não é qualquer um que vai correr. E aí eu comecei nessa época a observar, ver os treinos e tudo, conversava muito com o Ian, e aí a gente continuou tentando a corrida olímpica até... chegar 2019... Não, 2018... Aí eu treinei um ano só com o Ian. E aí eu não me adaptei. Eu falei, eu vinha de um método que era mais corrida e tal. E eu não consigo me encaixar nesse ritmo. E eu só tô piorando. Então alguma coisa tá... E aí eu conversei com o Sérgio, voltei a treinar com ele. Mas dos Estados Unidos. Isso. Só que eu fiquei distante. Só online. Eu fiquei distante. Isso em 2018, 2017. Isso. E a Vitória continuou treinando com o Ian. Eu falei, não vou sair, não. Continuou treinando. Eu vou ficar aqui. Porque a Vitória ainda tava... ela tava no início, então tudo assim... que eu recebesse era... você crescia, né? Então, e eu ficava assim, eu adaptava os treinos, então praticamente eu que comecei a me treinar já desde essa época. Então eu adaptava, via, eles vão fazer forte aqui, eu vou fazer aqui e tal... Mas, assim, nunca foi voltado pra mim. Então, assim, eu senti um pouco de falta do grupo, assim. Sim. Mas eu, tava assim, Mas ele sempre foi Mas tinha alguém do masculino legal que te puxava lá? Tinha bastante cara forte, tipo... Na verdade, os americanos que estavam lá eram tão fortes que era um nível, assim, muito mais forte que eu, que eu nem conseguia acompanhar. Só o cara que veio do cross-country, Corria porque eles têm esse programa base, olímpico. Né? O programa deles é assim, todo mundo sabe nadar e pedalar da escola. Então, eles pegam assim... Isso eu conversando, eu observei e falei com o Ian, eles têm um programa que eles pegam os melhores tempos de corrida e quem tem alguma facilidade para nadar e paga durante um ano para esse cara com qualquer treinador americano. Já bem novinho. Então, assim, ele pega, por exemplo... Vamos dizer... Não, a idade não muito, Não, a idade não tem nada a ver. Tipo assim, ele fez já uma carreira de então cross-country ou de track muito boa.
Então, assim, são caras que correm pra 13h30, Exato. 13h40. Então, mas é que isso na faculdade lá é comum, né? Exato. Não, sim, na faculdade é comum. Então eles pegam esses Legal caras, essa história. cara de 13h30, 13h40. Mulheres de 15, O pior é 13h50, assim, É. tu olha. É. Aí ele pega esses caras, só que todos sabem nadar, todos nadaram já na faculdade também, já fizeram uma base de natação, que é muito a escola americana. Então começam a dar bike, técnica de bike, e aí o cara tem um VO2 muito bom, fisiologia toda muito boa, e aí ele vai adaptando na bike, vai ficando forte e vira um atleta bom, entendeu? Então isso eles pegam a partir daí. E aí o grupo dele tinha uns 4 caras, assim, que eram muito fortes na corrida. Tipo, vamos correr hoje um tiro forte. Era 3-0 pra baixo, tipo. Tem algum dos que tá no circuito ainda? Tem o Matt McLaurin. O Matt ainda tá. Mas já saiu, tipo, o Eli, que foi campeão júnior, o Sub, que era muito talentoso, Campeão ganhou mundial várias Copas do também, Mundo, júnior. campeão mundial júnior. Parou. Parou. Pararam. Agora tá fazendo corrida de montanha. Até tava falando Que doideira. com do podcast anterior, com o casal sobre essa questão da corrida. Então eles fazem muito isso também. E aí ele foi pra esse lado. Tem um outro que agora tá fazendo 70.3, porque tentou, nunca conseguiu desenvolver a bike, Sim. os skills da bike, né, a técnica. E aí ele acabou indo pro 70.3, que era só fazer força reta, Sim. ele já tinha. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça e vai. Então, esse foi um dos diferenciais, assim. Então, assim, eles pegam muito esses atletas, tanto masculino quanto feminino, e fazem isso, aí dá certo. Eles vão atrás do atletismo, então. E aí, 2018, 2019, pandemia. Aí, aí 2019 a gente ainda chegou aí pra Wuhan, onde começou a pandemia. Ah, que legal. Começou, a gente foi a última prova, assim, o Mundial Militar. Foi em Wuhan? Aham. Wuhan. Foi essa Tanto prova sacanagem. que o... Foi em... O Stebin teve... Vocês comeram com um TEP, morcego lá? Teve problema pulmonar. A gente viu um morcego lá. Voltando. Não, Foi? o Diogo teve problema na Suécia, foi em 2018, eu acho. 2018. Que ele Daí teve foi um problema Foi em 2018 Muito que a gente bom. foi pra Suécia. É. Caraca. E aí a gente voltou da Suécia, só que assim, eu acho que o voo foi muito em cima, a volta, aí pegamos um frio desgramado lá na Suécia, Você durante passou a mal, prova, após a prova. E aí ele voltou, uma semana depois tinha o Campeonato Brasileiro, ele começou a passar mal. Não, o Campeonato Brasileiro não, o Pan-Americano. O Campeonato Pan-Americano, ele começou a passar mal e teve, logo depois fez o Pan-Americano, ainda chegou a ser top 10 e deu que ele tava com isso, aí ele teve que parar pra tratar. Caraca. Bom, voltando. Mas isso já era corrida olímpica pra vocês? Já, pra todo mundo. Pra Tóquio, né? Ia você ser começou em 2020. a Tóquio corrida- era 2020? Era 2020. Foi Isso, 2021. 2020. E foi pra 21 e foi no fim do ano ainda. Meio do ano, meio meio do de ano. 21, né? Julho. Julho, Então foi um mega tempo entre Rio e Tóquio. É. Sim, aumentou, né? E aí foi, tipo, ruim pra quem era um pouco mais velho e bom pra quem era mais novo, que ainda ganhou mais um ano de experiência. Foi nessa que você falou, não vou... E depois quando passou 2019, eu já não conseguia mais fazer os resultados que eu fazia, já tava longe, assim, do ranking. Ele disse, 2020 é ano que vem. Aí a confederação ainda lançou um desafio, porque ia lançar o Team Relay. Aí eu disse, eu vou treinar agora só pra Team Relay, pra tentar a vaga direta. Uhum. E parei de treinar. E a partir daí eu já sabia que já não iria mais, entendeu? Em 2020. E aí, início de 2020, comecei a treinar pra Team Relay, quando eles avisaram. E aí, a partir daí, eu já comecei a fazer uns 70.3, uns olímpicos sem vácuo de novo. Mas assim, foi um tempo difícil pra mim. Tipo, eu era acostumado só com a curta distância, mudar a cabeça, 2020 pra 2021. E aí, 2021, eu disse assim, Não, também não nada, tinha prova. aí não tinha prova, mas aí eu disse assim, quer saber, agora eu vou focar no 70 e no que der pra fazer e vou ficar dando treinamento. Aprendi muita coisa, tipo, eu tenho um curso com o pessoal da USA Triathlon, tenho uma base boa e eu acho que dá certo. E aí a Vitória nessa hora... Tava sem rumo. Sem rumo, porque tinha ido mal nas Olimpíadas, assim, pro que ela tava. E aí ela acabou que, conversando com o diretor técnico da federação, falou, não quero mais, não sei o quê. E aí o... Deu uma Pensou em desanimada. parar? Aí o diretor chegou assim, então vamos tentar resolver o problema. E eu disse assim, o que a gente tem que fazer agora, Vitória, não é
pensar no problema que já passou. A gente tem que ter uma solução para o que falta. O que foi? Beleza, quebrei na bike por algum erro lá de estratégia do treinador. Não tinha Z2 também. E aí, fora isso, corrida que nunca tava dizendo. Então falei pra ela, tem 2 opções, a gente vai pro Quênia ou a gente acha um treinador que vai... Mas vamos melhorar esse negócio. Mas vamos melhorar, ninguém é impossível, já vi cara pegou, ligou pro Kipchoge. Foi atrás do pé. Exato, foi igual foi com a Taylor Nib. Tem um projeto aqui pra você. Posso ir aí? E aí... Eu te ensino a nadar, você me ensina a correr, pode Só ser? que eu já tinha visto muito, assim, eu tava contactando uns amigos meus e eles disseram, cara, o Bob, que é o treinador de corrida, ele que treinou a Gwen e tal, ele é responsável por biomecânica, Flora, não sei o quê. Ele é daqui do Colorado. E eu disse assim, cara, aí eu já fiquei com isso na cabeça. E aí eu disse assim, ele é daqui, tá? Independente de onde ele for, a gente vai lá, faz uma consultoria, ele analisa tudo e volta. Ou vai pro Quênia, essas 2 opções. E aí o diretor da confederação falou, a gente tem que achar uma solução, tal. Então vamos... Aí ele me falou, eu tenho um amigo meu muito bom que ele dá treino aí em Boulder. Aí eu comecei a ligar, eu falei, quem será? Que já trabalhou na ITU? O Bob. Era o Bob. Aí ele falou, eu vou falar com ele, só que ele não atende muita gente. Ele tem o horário dele fechado, ele já tá numa idade avançada, ele não quer ter muito atleta. E aí... Vamos ver se ele te aceita. Aí ele é muito amigo do diretor técnico da confederação, do Sérgio, e acabou que ele disse assim, não, vou aceitar ela. E aí aceitou, e a partir daí eu disse assim, ele disse, mas a gente tá com outro problema, quem vai treinar ela natação e bike? Porque a gente não tem o treinador, a gente não consegue pagar o Ian também, a gente tem que pagar um treinador só, ou um ou outro. Aí ele falou, Danilo, tu acha que tu não consegue treinar e tal? Eu já sei que tu... Antes, foi depois das Olimpíadas isso. E eu tava na cabeça assim, não quero mais fazer triatlo. Até eu tava no quarto com... Mas por que você desanimou na Olimpíada? Porque, cara, é uma coisa que... Olimpíada, meu! Eu sei, mas eu também depois fui pro Mundial, eu não tava indo bem. Encaixou. Tava tudo assim, não tava legal. Pandemia, ficar 3 dias no quarto, enfim. E aí eu falei pro Messias, eu fui até no quarto do Messias e falei assim, cara, eu vou voltar pra Fortaleza, vou estudar nutrição. Chega, não dá mais, chega. Eu não quero mais vir aqui pra ser última, eu cansei. E aí eu fui lá pro quarto do Messias, ele, calma, Vitória, vai dar certo, não sei o quê. E aí, resumindo, eu falando com o Danilo sempre me dando suporte, sempre pensando assim comigo, sempre, nossa, sem falar um ai dele. E aí eu falei assim, cara, vamos resolver minha vida. E nessa, a Super League me mandou mensagem. Tu quer ir pra Super League? Olha, tá vendo? Era 4 ou 5 provas. Eu ia perguntar isso, do time lá. Exato, era 4 ou 5 provas. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero ver mais triatlo. O que eu vou fazer na Super League? 5 provas, gente. Aí o Danilo, vai, Vitória, vai se divertir, vai. Eu falei assim, quer saber, eu vou. Ele foi super bem. E aí teve o negócio da equipe e tal, a equipe do Tindon, da natação, enfim. Sei que foi super bem. E eu assim, e isso nos bastidores já tava, vamos lá atrás do Bob. E eu, ô Danilo, me fala do Bob. Eu tava já, querendo voltar. Querendo voltar, né? Aí o Danilo, a gente não pode falar nada até terminar a Super League. Fica aí, se diverte, depois a gente foca. Resumindo, acabou a Super League, aí me deram férias de 1 semana, aí fala assim, volta pro Colorado em dezembro. Tanto é que foi na época do Brasileiro, de 2021. O pessoal, vamos agora solucionar o teu problema. Que no caso é a corrida. Aí me mandaram lá pro Bob, nem fui pro Brasileiro, porque o Bob queria me ver e já começar o trabalho. E aí já começou o trabalho pra 2022, no final do ano. E aí eu comecei com o Bob. Só que aí, o plano inicial era ficar com o Danilo só 6 meses. E aí eu falei assim, tá, vou ficar com o Bob, 6 meses eu fico com o Danilo e tá tudo certo. Depois eu procuro o meu rumo. E eu não quis mais sair. Nem do Danilo, nem do Bob. Eu falei assim, cara... Tá funcionando. Tá funcionando, eu não tô... Você já sentiu alguma melhora de corrida? Ah, senti. Principalmente assim... O que muda de treinamento pro que você já tinha? Primeiro que eu me lesionava muito. Muito, assim. No início, eu tinha um pulmão muito bom e a minha musculatura não segurava. Então, assim, era lesão. Entendi. Então, não era compatível a musculatura em si com o meu pulmão, assim. Meio que falando.
E aí, com o Bob, ele me ensinou como andar, correr, tipo, umas coisas que, tipo, como eu vim da natação, pra mim era só fazer força. Só fazer força, exato. Faço força e sento. Uhum. Não é assim no triatlon. Tem mobilidade, tem não sei o quê. Fortalecimento. Então, assim, eu descobri músculos que eu tenho, tipo, glúteo médio. Eu nem sabia que eu tinha glúteo médio, gente. Eu sabia que eu tinha ilipsoas. Eu sabia que eu tinha uma quadríceps. Agora ele sabe um que chama reto femoral, que ele tá machucado. Acabei de aprender do reto femoral. Só vai aprendendo assim, né? Quando vai tendo, tem que recuperar o... Então, assim, só pra resumir, aí eu fui pro Bob, mas vi que a minha corrida ficou mais econômica. Só que tudo é um processo. Eu comecei com ele no final de 2021. E a classificação olímpica começou em 2022. Sim. E aí? Já temos um ano, né? Já passou um ano. Já tem um ano. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que correr contra o tempo. Não, mas você fez um bom resultado agora. Eu fiz boas provas. Só que é um processo que começou em dezembro de 2021. E tipo assim, é pouco tempo? Mas todo mundo quer resultado da noite pro dia, né? Me expliquem aí pro pessoal como é que funciona a corrida olímpica. Todo mundo tem bastante dúvida, a né? corrida olímpica ela é um pouco complicada, mas assim, durante 2 anos eles contam 2 períodos. O primeiro começa em maio de 2022, né? Sempre 2 anos antes. Então começou em maio de 2022 a maio de 2023 é o primeiro período. E maio de 2023 a maio de 2024, segundo período. No primeiro período, tu pode somar o mínimo... 4. O mínimo de provas contando são 4. Mas somente entre o World Cup, WTS ou Campeonatos Pan-Americanos. Ou jogos, se tiver um. No caso, vai ter os Jogos Pan-Americanos. Então, no primeiro período, vamos dizer, tu fez 6 provas. Tu pode somar 6 resultados. O máximo que tu pode são 6. E aí tu vai no segundo período e soma mais 6. Tu tem 12 resultados. São teus 12 melhores resultados. Sendo que esses 12 são alternáveis. No primeiro, tu pode somar 4, 8. até 6 no primeiro, o máximo. Mas também tu pode somar 5 ou 4. E no segundo período, tu pode pontuar 8. Que eles consideram, tipo, o segundo período como tá mais perto, é o que tu tem mais. Uhum. Então eles somam 8. Mas também se tu fez 5 boas no primeiro, tu só pode somar 7, são 12. Ou se tu fez 6 muito boas, só 6. Então fica esse jogo. Entendi. Então tem chance até maio de 2024. Pontuação. Não Toda prova pontua igual? Não, cada prova pontua diferente. Tipo, o World Cup Olímpico pontua 500 pontos. Ou o World Cup Sprint, 400. E aí o primeiro pontua 500 e todo mundo Isso, abaixa e aí o vai tempo. caindo, tem uma porcentagem vai caindo. Tá. Não é por tempo, é tipo, a porcentagem é por colocação. Tá. Primeiro marca 400, o segundo são 12 300. provas em 2 anos. Aí você escolhe como você quer como tu vai fazer pontuar. Isso. Aí os 50 primeiros, os 30 primeiros... 30... Assim, se for no caso que a gente, no Brasil, são 3 meninas. Então, as 3 tem que estar no top 30. Aí, se não tem 3, só tem 2 homens, pode ser top 50 ou 60, já classifica. As 3 meninas. É que você pode mandar no máximo 3. No máximo 3 por país. O país pra tipo, mandar... sei lá, os Estados Unidos tem 6. Já pode. Aí as 3 que estão pra trás caem e aí puxa a 31ª, 32ª. É isso. Sendo que são 55. Sendo que dos 55, na verdade, são 50 que vão pro ranking. E 5 são New Flag, que são o melhor da América, que não tá se classificando. O Brasil, por exemplo, não tem, mas, por exemplo, o Equador. Mas top tá 30 brigando. é certeza. Então é um de cada continente, ou seja, um da América, um da África. Apertado, hein? Top 30. É um apertado. da América, um da África, um da. Os continentes. Não, mas a Oceania não tem, porque ela é pouco e todos é considerado como 2 países muito bem. A Oceania não tem vaga por New Flag, que se chama. Só são 2. A Austrália e Nova Zelândia. Mas o top 30 aí já entra. Se tem 5 americanos, é 5 posições. Aí tu vai pros... Entendeu? Vai perdendo posição. Independente se tem 3 ou top mais, 30. Top 30 vai. É mais seguro. Não vou dizer que vai, mas é mais seguro. Porque... São 55 vagas. 5 vão ser pro ranking continentais, vamos assim dizer. E tem 1 ou 2 vagas, depende da ITU, que são invitation. Tipo um país, Ilhas Mauritos,
Ou eles querem chamar alguém assim que não tem muito, mas querem agregar às vezes querem agregar gente nos jogos que não são um país que tem gente suficiente. E aí 50, vamos dizer, são por ranking. Mas, por exemplo, os Estados Unidos tem 6. A Inglaterra tem 6. O máximo que cada país pode levar são 3 se tiver no top 30. Entendi. Ou seja, os Estados Unidos pode ter 2 no top 30, mas é T31, T2, T3, T4, T5, não vai. Essas 4 não vão. Mas também se ele tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6 no ranking, vai a 1, 2, 3, a 4, 5, 6, não vai pra Olimpíada. Só vai pra atrapalha casa. que as outras. E aí vai mudando. Sendo que para cada país levar 3, tem que estar nos 30, independente se saia ou não esse pessoal. Entendeu? Então, esse pessoal supostamente americano, inglês, que tem muito, eles atrapalham a classificação dos países que querem levar 3 e não são países que estão tão bem assim. Entendeu? Então é um pouco complicado. Hoje, então, se eu quisesse classificar para o Olimpíada, eu tinha que ter começado ano passado. Sim. Agora, nesse segundo, você não consegue entrar com esse... Agora a não ser que eu faça 12, mas se bem que não, né? Tem mais 2 provas. Tem umas 4. Tu poderia até. Se tu fizesse fosse as 4 que faltam campeão. Muito bem, e aí a partir de maio tu teria 8 até maio do ano que vem. Se você ganhar um World Cup, você vai, né? Porque aí... É. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Você vai E ganhar no 500 Brasil, pontos. hoje, como que tá o feminino e o masculino de atletas? O masculino, hoje em dia, Messias e Miguel. São os que Eles estão os dois no top 30. ficam no top 30. Eles estão no top 30. E no feminino... E aí vem o Antônio Bravo, vem... Isso. Aí o Bravo tá... Eu não lembro o ranking, 70 e alguma coisa. Tá. Se ele quiser ir, ele tem que ser ficar top no top 30. 30. Porque são 3. Só entendeu? são 3. Não adianta ele entrar nos 55, que ele não vai. Ele tem que estar no top 30. Tem que ser bem... Então ele tem que focar o 30 já, entendeu? E o feminino é a mesma coisa. Então são... As que tiverem no top 30 vão, entendeu? No caso... disputa não é, tipo, entre a gente. A disputa é entre o top 30. Chega no top 30. É matemática. Hoje você tá... 16. A Luísa... 15. A Jennifer tá... Acho que é 40, né? Não tá no top 30. Acho que é 60. Tem mais alguma mas feminina assim, que eu tô... Não, esquecendo? mas se faz uma prova boa, a chance de, tipo, mudar a situação muda. Então, assim, tem muita prova... Você não pode ficar confortável Exato. porque você tá 15º, 16º. Ajuda, mas tudo pode acontecer. Tipo assim, no sentido assim, quem tá atrás pode entrar. Porque a briga é entre top 30. Entendi. Entendeu? Então, assim, é matemática. E o relay, como é que funciona a classificação? É quem for se classificar. Vai ser a vaga do Brasil, é quem for pros a jogos. vaga do relay. É a vaga do relay. Então, assim, Não tem nada a ver com o relay, ele tem... provas de relay. O relay, ele é uma classificação Do Brasil separada. A gente tem um time muito bom. Mas... Não, é muito bom, mas nunca aplicou ainda o que a gente vale. Mas Até a gente tem um time muito bom. Muito bom. A gente tem Natação, 4 atletas no top 30 e teoria a gente tem... Porque são 10, né? São 10 vagas. Só que a gente pode classificar, a gente pode largar. Porque tem 2 homens e 2 mulheres. Isso. Então, assim, o nosso relay é muito bom. Tipo, o melhor resultado das Olimpíadas pode ser do relay. É isso que a confederação acredita. Isso eu preciso aplicar. Mas dá pra classificar. Mas a gente já tá classificado. Já tá classificado. Se fosse hoje as Olimpíadas... Estaria 2 homens e 2 mulheres. Porque tem 2 vias de classificação do relay. Que é ou pelo ranking do relay... Ou pelos 2 homens e 2 mulheres. Tipo tá, assim, pelo ranking dos homens e das mulheres. Aí, por exemplo, assim, tem país, por exemplo, eu não lembro, na última Olimpíada, Holanda não estava classificando 2 homens, só estava classificando 1 homem. Mas o relay dele estava no top 10, que era classificando. Aí então, puxou um homem que estava, tipo, nem estava indo pra Olimpíada, mas puxou porque precisava ter na Olimpíada. E o vice-versa também. No ranking, por exemplo, hoje o Brasil no ranking do relay não tá no top 10. Porém, tem 2 homens e 2 mulheres. Então, eles dão a... Tipo, já tem 2 homens e 2 mulheres, larga o relay pra ter mais gente, entendeu? Mas a gente tem um relay muito, tipo, que... Então vai ser ouro o relay. Deus te ouça. Cara, previsão. Tem chance de ser ouro. O relay do Brasil... Não, falta o Miguel. Ia ser Z2 inteiro. Eu ia falar isso, cara, que tu ia falar. Nossa, eu matava, velho. No dia que ele me mandou, velho. Miguel, velho. Bom, o relay podia ser relay Z2. Relay Z2, ia ser bonito. A gente tira o Miguel e coloca mais uma menina. Coloca as 3 meninas e o Manel. Fechou. Boa. E a sua corrida olímpica? Antes?
Era mesmo, a mesma... Era um pouco diferente. Não, era um pouco diferente. Primeiro que nas provas largavam mais gente. Hoje em dia larga 55. Na época que eu fiz, chegava a largar até 75 na World Cup e 65 na WTS. Que paulada, era só... Não, era sinistro. E aí, quando era o último ano de classificação olímpica, era morte. Tipo, era muito concorrida. Aparecia gente até de onde tu não achava que ia aparecer. Então, era um pouco diferente, não tinha essa questão de relay, não tinha o relay, o que toma algumas vagas, porque, por exemplo, aquilo que eu falei, a Holanda classificou, então estava tirando uma vaga do individual. Uhum. E era só individual, e na época, os 8 primeiros países que tivesse gente se classificando nos 55, ou nos 65, foi por isso que mudaram. Porque as Olimpíadas sempre foi 55. Só que as WTS antes largavam 65. Então a gente ficava, por que a gente fica com esse gap? Então vamos, a partir de agora, já largar com 55. Sim. Só que o que acontece? Fazendo 55, eles dificultam mais a vida de alguém que pode vir que estava ali entre 55 e 65. Fazer uma boa prova. Por exemplo, eu já entrei na noite anterior da prova, não tinha ranking. E eu fui lá, entrei na prova, tava de reserva, na manhã o cara amanheceu um doente. E eu, tipo assim, já saindo pra treinar. Aí, sério? Aí, olha só, tinha que mudar aí tinha que mudar o mindset. Cara, eu vou competir daqui a pouco. Eu pegava, se não aquecer, tomar café e tal. E fui lá na prova, fiz um dos meus melhores resultados em WTS. Chegava lá, ganhei até do Brauli. Tipo, eu disse, cara, não é possível. Tipo, larguei lá no final do ponto 1, quase saindo pro outro lado do ponto 1. E eu disse, não, mas é a minha chance. E largava, ia lá. Você perde essa oportunidade. E entrava no grupo e pronto. E aí... Danilo, cara, agora você tá nessa transição, assim, quais são as principais diferenças que você nota entre sprint olímpico para as longas distâncias? Esse ano já tem provas de longa distância no calendário para você? Tem. A princípio eu devo fazer, como eu vou para os Estados Unidos, eu devo fazer o norte-americano, que é em San Diego, o lugar que foi o Mundial. Mas você competiu no Brasil antes? Antes no Brasil, mais uma promocional, que é o Sesc. Uhum. Talvez é olímpico, né? Talvez olímpico. Você vai também, no Sesc? Furo! Você já vai ter ido. Já vou ter ido. Eu não sabia que ia ter o Sesc. Tipo, eu soube agora, em janeiro, eu já tinha passagem comprada e eu não posso mudar. Assim, não sempre tem o Sesc? A data. Não, todo ano tem. Mas todo não tem a data certa. A data varia. Aí tipo, Abu Dhabi 3 de março, nunca vi uma prova tão cedo, aí eu tive que comprar minha passagem. Eu fiquei triste, porque eu não queria ir pra neve agora. E aí, o que muda, assim, né? Tu perguntou o que muda o calendário primeiro. O que muda as provas em si, né? O que é a diferença do olímpico pro... Sim. Não, a questão começa no treinamento, né? No treinamento é um pouco diferente, assim... Mas hoje em dia, com o pessoal vindo muito da ITU pro meio, não pro Iron. O Iron é outra prova, tipo, é outra pegada. Se tu treinar igual tu treina pro Olímpico, pro Iron, tu vai estourar, tipo. Mas a questão a não ser se for norueguês. A não ser no norueguês. Mas assim, o método de treino muda muito. Muda absurdo, entendeu? Mas entre o Olímpico e o meio, muda, mas dá pra aproveitar muito, entendeu? Principalmente no meu caso, que eu vim do Olímpico, então assim, a natação eu tenho uma grande facilidade. Eu já nem treino tanto a natação hoje em dia. Eu vou lá, sei que eu tenho que fazer 2 séries boas antes de eu ir pra prova. Aí a bike eu implementei muito mais bike agora. Tipo, eu pedalo bastante, bem mais. E muito tiro mais longo, assim, de 30 minutos, 40 minutos. Que antes eu só fazia sprint ou 5 minutos máximo, 10 minutos revezando. Tipo, coisa no máximo. Eu não fazia tiro mais de 10 minutos. Uhum. E aí agora comecei a fazer mais longos. Na corrida também, muito mais tempo run, coisa mais longa, progressivo, longos de 25. Até que eu ainda não consegui correr tanto assim, porque eu ainda sinto mais dores, algumas coisas quando eu vou muito assim. Mas mudou um pouco assim. Mas eu não deixo também ainda de fazer intensidade, que eu acho que, pelo que eu percebi, enquanto eu continuo fazendo um pouco de intensidade, eu consigo ter mais conforto no longo do que se ficar só nos longos, eu vou ficando mais lento e às vezes é uma ida sem volta, assim.
eu percebi bastante isso. Você tocou nos noruegueses aí. Que é o segredo dos... Para, mano. Tá louco? Você tá colado, cara. Mas pergunta pro fim, ia ficar bom assim, velho. Tá igual cantor, né? Esse é o jeito, velho. Você tem que falar colado. Tá bom. Alô. E até assim, uma pergunta. No feminino, você acha que tem algum expoente, tipo, que descola muito do resto, que são tipo os noruegueses que vão bem curta, bem longa? E a Flora tem alguém tentou, A Flora, eu creio que ela tentou... Você tem alguém? Aí agora falou da Flora, tu pegou na minha inspiração. Eu acho que acabou, assim, rapidão, ela acabou tentou... Abu Dhabi, eu recebi uma mensagem lá no direct. Olhei assim, Flora me mandando uma mensagem. Cara, eu fiquei assim... Uhul! E ela falou assim, tipo, a gente treina natação juntas. Mas assim, ela não é minha amiga, tipo, de... Mas mandou o quê? Um parabéns, falou assim? Oi, Vitória, parabéns pela bike, muito forte. Eu fiquei assim, meu Deus. Pela bike? Cheguei. Pela bike, nem pela natação. Eu falei assim, meu Deus. Printei na hora e guardei no meu celular. Tinha acabado de ser campeã mundial. Recebeu uma mensagem da campeã mundial. Na mesma hora, eu fiquei assim... Ô, Luísa, olha a mensagem que eu recebi. Cadê a sua aí, Luísa? Cadê a sua? Porque ela, tipo, a Luísa gosta muito da Nicola. Sei. E eu gosto muito tipo, o perfil da Flora. Enfim, a gente fica brincando. A minha campeã olímpica, a tua campeã olímpica. Desculpa, eu te cortei. Não, aí... Mas tem, você acha? Alguma mulher no feminino, eu não vejo nenhuma que com transita essa... assim. Se transita de uma... A Flora tentou, mas ela não mostrou, assim... uma competitividade tão alta quanto superioridade, superioridade. A Taylor, não? Mas a Taylor é talvez a que tá transitando bem nas 3 modalidades. E a Chelsea que ganhou agora a Kona era uma ex-atleta olímpica muito boa. Sim. Mas há mais tempo atrás. Não. Acho que tipo, 2017 eu cheguei a competir umas Continental Cup com ela. 2018 ela ganhou Copa do Mundo. Mas ia bem? Ela ganhou a Copa do Mundo. Ela ganhava, mas assim, com dificuldade na natação. Assim, ganhava uma prova menor. Aí as Copas do Mundo ela também chegava aí bem, mas era quando era mais decidida na corrida. Entendi. Quando era mais natação bike, ela sofria mais. Foi legal, assim, tem uma história muito legal. A Luísa fez o 73 bem também ano passado. Pro Com, né? Ela ganhou Oceanside. muito. Oceanside. A Luísa gosta muito desse perfil, tipo, ela até fala 73. Muito de Kona. Não, logo Kona. Aí eu falo assim, uau! Aí, velho. Opa aí. Tem que esperar agora. Paris, tem que ser. Paris, Mas a gente tava em Kona agora no final do ano, e aí a gente foi nadar, tava eu, o Vitor, o Rei e o André Lopes. Daí na volta a gente se entrou no carro. Eu não fui nadar, não. Não, você tava nadando também. Não, nem você foi lá postar. E atrapalhar nosso treino. Não sei nadar. E aí na volta, o André abriu o aplicativo do Iron, as meninas estavam competindo. E tava nos quilômetros 30. Aí a gente falou, como é que tá a classificação e tal? Daí o André falou, a Chelsea tá em terceiro. Tá 2 minutos. Você esse dia. Você não tava? Eu tava já no hotel lá na prova. Por isso que perdeu de mim. E aí, tava no quilômetro 30. Daí o André falou, cara, a Chelsea tá em terceiro, 3 minutos atrás da primeira. Daí o Reinaldo falou assim, a Chelsea vai ganhar a prova. Não foi. Eu falei, quem é? Quem é Chelsea? Não, a Chelsea vai ganhar, pode botar aí. Liverpool? Eu aposto minhas fichas na Chelsea, porque ela, tipo, se ela saiu bem da água e tava pedalando com o grupo... Quem conhecia sabia que ela era corredora... Eu acho, se eu não me engano, a Chelsea veio do programa do CP... Sei lá, essas coisas dos americanos. Esse mesmo programa que eu falei do atletismo, ela veio desse programa. Eu acho que ela veio desse programa, porque o Bob conhece ela e ela era corredora de 5, 15, alguma coisa, nos 5. Correu bem. Nossa, agora eu lembrei da Jorgensen, sabe? E ela voltou, ela vai voltar? Voltou. Sabe quem é? Campeã olímpica do Rio. Jorgensen. Ela treina com o Bob também. Corrida. Que ela tentou uma carreira de maratonista, né?
E aí não desenrolou. Eu treinei com ela lá em Boulder também. Aliás, eu acho que ela vai competir esse final de semana na Nova Zelândia. Porque ela tem que começar a somar pontos de novo, porque ela tem 0 pontos no ranking. Então ela é desses casos que eu falei, que se quisesse começar agora pra É, classificar, Exato. ela vai ter Vamos que ganhar ver. de tudo. Ela tem que fazer tudo Tem desde que fazer o de início, tudo. mas Não, nem- tomara que ela vá mal, então senão elas vai descer as meninas. né? Nada, os meninos não tem medo de ninguém, velho. A É gente tava verdade. pronta. Não tem medo de ninguém. Não, Eu entendi o que ele quis dizer. verdade. Eu lembro de uma prova, Lausanne, que a Vitória voou. Lembra? Aham. Meu, ela saiu pra correr, tipo, tava no bloco, top 5, assim. Aí, na corrida, ai, vai, Vitória. Aham. Pois é, Foi isso. nesse tempo, né? Foi Foi nesse 12. tempo que, tipo. Era campeonato mundial, Era né? Era a Grand etapa Final. do final Era do Grand Mundial. Final. Eu gosto de Grand Final, eu acho. Gastando. Mas assim, aí nessa época eu já via que, tipo, era onde eu perdia das meninas na corrida. E aí, mas como eu tava sendo top 10, 12, eu fui 12, eu ficava, mas eu sou top 12. Tipo assim, eu não tava querendo enxergar. Sim. E Não aí, deixava a ficha cair. e aí foi depois das Olimpíadas que a ficha caiu e resolvi, essa toda a história. Vou pro Quênia. Vou pro Quênia. Boa. Lesões. Capítulo de lesões. Os dois. Danilo nenhuma. Não tem lesão? Zero. Não, eu já tive. Ele teve agora em São Carlos uma semana. Ficou sem correr. É. Pronto, Mas acabou, fim. Não, eu já tive lesão, mas muito tempo atrás. cara. Poucas. Foi Mas uma nenhuma fratura. Uma fratura. Foi uma séria. Eu fiquei uns 5 meses, Uau. 4 meses, assim. Porque Viu? foi Você tá uma descobrindo coisa fratura aqui do também. sacro. Nossa. Sacro e asa sacral, essa região. Mas é queda, então. Pois é, eu acho que a gente não tem a certeza, mas eu competi final do ano, em novembro, caí, e aí quando foi janeiro que eu comecei a treinar forte, eu tive essa lesão, entendeu? Então pode ter sido ainda desde essa época, alguma coisa Fim ficou de fora do capítulo, lugar, acabou. e aí a partir daí comprometeu o meu ano, mas Só me- foi muito tempo atrás, eu nem tava fazendo Me explica uma coisa, porque a quinta carreira. série dentro de mim, ela Onde é não o me sacro? deixa não perguntar onde é o sacro. Aqui na região. No campinho. É no campinho? Não, óbvio Na que sacreria que é aqui não. É aqui atrás. Mas embaixo, é no- velho. Coluna. É, tipo essa região. Uma vértebra? O que é? Não, sacro é essa região. Cara, aqui. depois da lombar. Depois da lombar. Tipo aquele finalzinho que faz Onde é o volta. rabo do Qual? dinossauro? Onde a gente É, tinha o... isso. Do cachorro? Isso. Ou dos Caraca, como que reptilianos? quebra isso? Tipo assim, tem aquela estruturazinha. Caraca. Quebrou um lado e quebrou não, rachou. E aí dói pra caceta? Não, aí no dia que eu tive, eu tava fazendo pista, fazendo força, do nada minha perna falhou, assim. Pá! E não mexia mais. Cara, uma dor insuportável. Aí fui pra casa, doía 24 horas. Era em pé, deitado. Caraca. Não consegue mais fazer nada, porque tu usa pra tudo. Se for pra nadar, tu tem que virar, tu usa, porque tu Empurra. dobra, pedalar e correr. E aí eu fiquei impossibilitado de fazer durante um mês, assim, nada. E aí fazer umas fisioterapia. E depois disso eu voltei bem cauteloso. E aí muito trabalho É de só fortalecimento. repouso, não tem... O início só repouso e analgesia. Fisioterapia comum pra tirar a analgesia. Porque não tem como movimentar aquela região. Tem que colar primeiro, o mínimo possível. O já tinha o visto? sacro fica perto do cóccix. É. Ah, não é o cox, eu tava pensando É um no pouquinho cox. Não, é um pouco assim. Você já tinha visto lesão? de sacro. Já. É foda. E de cóccix também, mas geralmente é associada a trauma. Queda. Queda. Porque não tem muito músculo ali pra puxar. Tem músculo, mas... Entendi. E a Vitória? A Vitória tem algumas, né? Eu tive muitas. Por causa da corrida. Aham. Principalmente fratura por estresse. É a cara de nadador que vira... Que começa a Muitas. correr. VO2 e... Porque é isso. forte pra caramba, começa a correr... Mas assim, desde o ano que eu comecei a triar, 2015 até 2020, até eu começar, sei lá, com o Bob, eu nunca treinei corrida. Então, assim, eu me considero uma atleta nova no esporte, porque eu não tenho, tipo, uma base de corrida. Eu comecei agora a entender o que é uma base de corrida. Então, é uma coisa, assim, que é boa, porque tudo que eu recebo, eu vou receber positivamente, porque o meu corpo não tá... Tipo, eu não sou uma atleta que precisa treinar muito, porque eu nunca treinei. Então, pra mim, tudo que eu receber é positivo. Então, assim, nesse sentido é bom, mas também nunca tive uma base de corrida. Que massa. E aí, isso, por conta legal. disso, a maioria era fratura por estresse. Falta de musculatura, a maioria, né, Dona? Tipo sobrecarga. Sobrecarga. O pé dela, uma análise biomecânica que o Bob fez,
o pé dela não tinha força nenhuma, então pronava demais, ela não usava o glúteo pra empurrar o chão. E musculatura fraca, de quadril inteira, assim. Entendeu? Quadril, eu descobri que eu tenho quadril. Glúteo médio, mínimo, máximo, tudo. Quadril, quadríceps. Então ela tinha uma deficiência ali e tudo gerava desequilíbrio, aí ia bater lá na canela. Você lembra do Ortiz com a Jennifer, quando a gente conversou com eles? Era o mesmo medo dele. Mas a gente nunca se lesionou muito, eu acho. Então, mas ele segura ela muito tem uma musculatura boa, né? Era o que ele tava falando, que inclusive que era uma treta dela com ele, que ela queria correr mais, porque ela tomava pau na corrida e ele não deixava ela correr. Com medo da história do nadador, ele queria né? que ela se desenvolvesse primeiro. Você lembra disso? Sim, sim. Mas é bom ter uma cautela pra até o corpo receber a carga, porque se for só paulada, pode ser que aguente, por ter um coração muito bom, e depois cansa, né? Bom, outra dúvida. Mudando de assunto. Ok, doctor. Vamos ao capítulo Outra número 4. Assim, você teve um baita resultado agora, né? Era Grand Final, você ficou em Sexto. Isso muda a cabeça? Como é que é mentalmente aceitar tudo isso? E como é que você trabalha toda essa parte mental de pressão? Porque, pelo menos, eu aguento, mas o Vitor já ia ter arregado. Cara. Ele é arregão. Eu ganho só na cabeça. Não tem história. Não tem história de triatlo. Eu comecei agora. Então, é isso que principalmente Danilo e Bob trabalham muito comigo. O Bob, junto com o Danilo, eles trabalham muito assim, porque às vezes ele vê que eu tô treinando bem a corrida, mas às vezes até mesmo o meu mental tem aquele bloqueio. De tipo, não sou boa, não que sou nem boa, essas aí. exato. Então, assim, às vezes eu posso estar bem preparada e o meu mental ainda tá tipo, será? Entendeu? Então, assim, existe esse tempo de até adaptação mental, além do fisiológico, né? Tipo, do receber o treinamento. Então, por isso que a gente fala, é um processo a longo prazo. E, claro, que existe essa pressão no sentido assim, foi muito bom ter sido sexto, mas como até meu pai, que nem é do esporte, fala, Vitória, triatlo, hoje tem uma prova, amanhã é outra, e o triatlo é assim, não tem tempo pra chorar e nem muito pra ser feliz. É tipo, hoje competi, amanhã tem outra. Então, assim, ele me fala isso e eu fico, é verdade, tipo, se eu fui bem, ok, muito massa, mas se eu fui mal, também passou. Né? Vocês já assistiram, mudando um pouco, só de como é que tem conexão com isso, o negócio de tênis da Netflix lá? Eu comecei a assistir isso. Porque tênis você percebe nitidamente que tem o jogo tem um momentum, né, que eles chamam, que quando o cara tá ganhando assim 2-0 tal, não sei o que, ele faz uma cagadinha que mexe muda a cabeça tudo, né? dele, e ele vira 3-2, assim. O cara... No triatlon tem um pouco disso, você começa a ganhar, você começa a pegar confiança, você sente também que a bola começa a rolar melhor. Por isso que eu falo, assim, ano passado foi até engraçado, assim, não foi engraçado, né? A gente começou a classificação olímpica, aí as primeiras provas eram sprint, já não pontua tanto. Aí a outra cancelaram a natação. Aí eu falei assim, não é possível, as coisas não estão fluindo. Aí a outra, não sei o que aconteceu. E aí surgiu o negócio da PTO. E aí eu falei assim, aí o Danilo falou assim, por que tu não se inscreve, por que tu não vai pra PTO? Aí começando um negócio no Instagram, eu tava, vou pra PTO. Aí eu cancelei Pontevedra, falei assim, não vou pra Pontevedra, vou pra PTO. E aí eu fui bem na PTO e falei assim, cara, eu nasci pra isso. A minha mãe é Ironman. Eu ia falar isso, tem uma história. Minha mãe é Ironman. Eu gosto de resistência. Fui bem. Eu sou um Ironman. Esse negócio aqui. Tô no lugar errado. Exato. É muita premiação, é muita gente falando que você é boa, não precisa de tantos detalhes, como vai ter, tipo, pular na bicicleta. Isso não faz diferença nas provas longas. Viajava menos, podia levar o Danilo, entendeu? Assim, levar o Danilo, que eu falo assim, ia ter mais tempo com ele. Assim, eu viajar longe, ir pra Abu Dhabi. Yokohama. Nossa, eu falei assim, não. 2 dias de viagem. Eu falei assim, não, pra ser lá 20ª e falar que é ruim, eu não vou mais. Eu falei assim, não vou mais. Aí, nessa hora, meu pai entra em ação. Aí falaram assim, Fábio, é melhor tu ir pra Boulder e passar uns dias com a Vitória. Ela tá falando Quem que ligou? A confederação. Ah, é? Falou assim,
É porque a gente tem um amigo lá e ele fala assim, eu acho melhor tu passear um pouco com a cabeça. Dá uma refrescada na cabeça dela aqui. Juro. E eu ainda fui fazer uma prova, Carlo Vivari, eu nunca furei na vida. Eu furei nessa prova, eu falei, é Deus. Ele que tá falando. Imagina o Sérgio, o coordenador técnico, é um português, que era o treinador do Danilo. Imagina, ele é um português Sério? assim, pá, Português. pragmático. Sei. Imagina a vitória, vamos Sim, largar. é um sinal, tá vendo? Eu furei. Deus dizendo que eu sou Iron Man. E você, essas horas, fala o quê, Ficou cara? louco. Não, eu fiquei assim, caraca, velho, é muito loucura, né? Eu querendo ir pra Olimpíada, ela já foi pra uma, tem chance de ir pra outra e tá aí enrolando, tipo... Aí eu falei, Vitória, longo tu vai ter chance de fazer... É a mesma mentalidade que eu tinha do Idem. Ele fala assim, cara, eu ganhei Kona. Eu sei que agora eu vou fazer uma coisa difícil, porque se eu já ganhei Kona agora, eu posso ganhar no futuro, tipo assim, entendeu? Eu sei que não é fácil. Mas ele já ganhou. Então ele quer uma coisa que é impossível, que é a medalha olímpica. Pra ele. Então, assim, eu falei pra Vitória a mesma coisa. Eu falei, cara, não adianta. Tu andou bem com uma bike road, sem treinar. Se tu treinar, tu vai brigar no top 3. Tipo, tu sabe que tu tem capacidade disso. Então vamos fazer uma coisa que seja mais desafiadora. E que vai te deixar velocidade pro futuro, que é o triatlo olímpico. Entendi. Tu treinar pro longo... Foi E que difícil. você tem uma vida maior. E aí muita gente vai dizer, mas se tu perguntar pro pessoal de longa, mas é burrice, porque tu vai ganhar muito dinheiro, patrocinador. Eu falei, cara, mas quem vai pra Olimpíada? Não é todo mundo, entendeu? Cara, E eu então, sou assim, total a favor do então eu que você disse tá assim, falando. eu sou muito performance, assim, eu gosto muito do resultado, mas assim, tu tá brigando com os melhores, não brigando com 7 caras, 8 caras bons e 10 que tu sabe que tu ia ganhar Que com o eram pé nas amadores, costas. ano E viraram passado, profissional e tá não sei o quê. Então, assim, eu gosto muito dessa competitividade, ter tipo 10 caras sprintando no final. Eu acho que isso Te batendo pra chegar na primeira isso boia. que faz tu melhorar mais, entendeu? É tipo, a primeira boia é aquela briga. Se tu não Nossa. chegar, é pancadaria até Não, o e fim. Olimpíada é o ápice de Sim. qualquer esporte. E aí eu até falei pra Vitória, eu falei, cara, eu não fui pra Olimpíada por uma questão dos casos dos russos, de doping, que pegaram em 2020... Ele foi o primeiro reserva. Eu fui o primeiro reserva do Rio. Primeiro Fiquei de ficar de fora fora. por uma posição. Uma. E aí o Sérgio, não, tu vai. Sempre alguém quebra o braço, alguém não sei o quê. Tu vai pra Olimpíada. Te prepara. Fiquei em Forromeu até o final e não fui. E aí, quando foi agora 2021, 2 banidos. 2 caras pegam com passaporte biológico todas as provas desde 2015, antes da Olimpíada. Os russos. E aí Teu não quis tirar os russos na Olimpíada do Rio... Política, né? Porque dizer, não, a gente nunca pegou um russo, não sei o que. A gente, porra, o russo inteira. Como é que não querem pegar o russo? E aí acabou que os russos foram pegos. Mas aí eu disse, pô, já deixei de ir pra Olimpíada. Que eram não os irmãos? aproveitei. Tem os irmãos, Era Os só. Poliansky, irmãos. O Poliansky foi pego agora, mas quem foi pego com passaporte foi o Blukankov e um ucraniano Turbaevsky. E mais um outro que foi pego que entrou uma posição na minha frente, um ucraniano que foi pego um ano depois, que tava fazendo o Iron Você já Man. encontrou ele pra mandar ele tomar? Não, é porque todo mundo ficou puto com ele das Olimpíadas, entendeu? Tipo, Porque vocês se encontravam esses caras direto. Não, quando competia, mas aí depois que eles foram pegos, acabou, eles nunca mais apareceram, né? Estão lá no país dele, tendo Sim, guerra não, agora. é. Então. Eu sei que Então- foi difícil, assim. E aí eu falava pra Vitória, não, tu tem que ir pra Olimpíada, velho, faz mais uma, tipo, tem... E faltava 3 provas ou 4 pra acabar o ano. Aí o Danilo sempre acreditou. Sempre, assim. Eu falei assim, Vitória, eu sou muito... Ele é. Eu sempre digo assim, Vitória, ITU, velho, já saí de uma prova que eu nem tava largando você pra acabou de fazer o falar, melhor. Eu falei assim, velho, vai lá, velho, faz a prova, Falou. é prova olímpica, tu anda bem. Aí eu disse assim, ó, a primeira chance, qual era a primeira prova? Era o Pan-Americano Uruguai. Não, aí a primeira prova foi assim, tu foi pro Sul-Americano, Mas não valia ponto olímpico. não valia ponto. Aí tu foi pra Cagliari, que também tu foi mal. Doente. Que tu adoeceu Sim. na semana. Sim. E aí eu disse assim, não, Vitória, mas eu sei que tu tá... Que foi que o Manel foi bem? É. Uma prova Isso. nada a ver, né? Mas ele também adoeceu. Vocês competiram, tipo, sábado. Não, domingo e segunda. E viajaram na Aí eu peguei terça. uma infecção Competi sexta, né? alimentar E e com- competi Caralho. doente. Uhum. Competiu doente. É. Aí ela competiu mal, ainda saiu em primeiro da água. Aí eu disse assim, cara, tu saiu em primeiro da água, mal. Aí ela disse, na bike eu me senti fraca. Eu disse, não, mas isso é normal, tu já tá desidratada, não recuperou da outra prova. Mas Aí faz voltei e aí. comecei a treinar bem. Aí faltava 3 provas, eu acho. É, aí 3, faltava- Bermudas, um Pan e Abu Dhabi. E o Danilo sempre acreditou. Não, aí eu falei assim,
vamos fazer assim, tu vai no PAN, tu faz o teu melhor lá no PAN. Não foto, porque a Vitória fica, porque no Pan-Americano, não sei o quê. Não me expõe muito, Danilo. Aí eu falei, Vitória, faz o Pan-Americano, faz o teu melhor, finge que não existe ninguém na tua frente, velho. Nada que nem louca. Olha pra bike, o cara pode estar 10 segundos, mas faz força que tu vai ganhar, tu vai te dar bem nessa prova, eu tenho certeza. E aí, Verdade, com a experiência, eu disse assim, aquele percurso eu conheço, aquela subida, todo mundo vai miguelar na bike, não sei o quê. Tu vai abrir um monte. E aí a Vitória foi lá, fez força. E aí todo mundo querendo fazer força, só que ela tava muito bem. Tava num dia assim, tipo assim, ela competiu uma WTS doente e conseguiu ir bem até a bike. Falei, cara, ela bem. E eu vendo os treinos, eu vendo assim, cara, tu tava quase me fazendo sobrar. Tipo, peguei na road de novo pra ajudar ela. Eu disse, nossa, sofrendo demais, não tá fácil. Ela tá muito forte, tipo, é só cabeça. Sobrando da tipo namorada. assim, eu tava assim, cara, não é possível. Porque assim, eu tava andando de TT. Quando eu peguei a road de novo, e aí a gente revezando e tal, fazendo uns treinos, eu disse... Falando, pode puxar aí, pode puxar. Aí é justo isso que eu falei. Eu disse assim, essa questão de tu sentir esse coração na boca, que se tu treina só pra meio Iron, tu perde um pouco. Aí eu percebi nessa época de novo. Eu disse, caramba, faz muito tempo que eu não faço isso. É mas muito ele não me diferente. contou isso, eu tô sabendo E aí só que lógico, eu vou contar. E eu fiquei comigo. Eu disse, não, mas ela tá muito forte, velho. Não é possível. Eu tô fazendo aqui uma potência alta. E eu sentia e ela tava revezando. Eu sempre estimulando e tal. E aí ela foi pra prova. Foi na prova, ficou lá em segundo, mas liderou a prova até a última hora que a Luísa passou, faltando um pouco. Aí eu disse, não. Aí ela fez muito ponto. Aí eu disse, tá vendo? Uma prova suficiente. Muda tudo. E não querer ir pro Uruguai. E não querer ir pro Uruguai. Aí eu disse assim, agora tu tem... Aí ela foi pro Uruguai, ficou em São Paulo durante 3 ou 4 dias, antes de ir pra Bermuda. Aí... foi na época da eleição do Brasil, aquela cagada, voo atrasando. Tudo aí a Vitória, não sei o que, tem essa prova de Bermuda, as meninas vão inteira, vai ser difícil, não sei o que. Eu falei, Vitória, tu não sabe como é ITU, velho? É largar, fazer força, tá? E o mais... meu voo atrasou. Eu cheguei lá, a prova era domingo, eu cheguei sábado à noite. Isso, aí o que aconteceu? Obrigada, Luísa, que comprou meu jantar, montou minha bike, fez tudo foi. Pra mim. Aí a Vitória tava a semana toda em São Paulo, aí o voo já não era dos melhores, foi uma briga que eu tive lá na Confederação. E aí eu disse assim, ela viajou na quinta. Cheguei lá só no sábado. Eu sei que deu... À noite. Era assim, o voo era quinta, pra eles chegarem em sexta em Bermudas, mas já tá tipo em cima. Aí acabou que uma dessas pernas aí pra ir pra Nova York atrasou por causa de não sei o que, o avião não saiu, teve que sair, mas aí perdeu uma conexão. Eu sei que, tipo assim, sexta, final do dia, eles estavam ainda em Miami. Aí sexta, final do dia em Miami, e tinha que ir pra... Eles embarcaram e eu não. E aí a Vitória teve um problema na passagem lá, porque já tava tendo no Brasil, a passagem foi comprada diferente, porque a Vitória não embarcou, o pessoal chegou sexta-noite. Fez o reconhecimento sábado. Já não era ideal, mas beleza. Sábado. E a Vitória. E aí a Vitória Miami! ficou em Miami. Fazendo compra. Teve que dormir em Miami. Em Miami. Alonga. E eu, ai meu Deus, alonga. Não. E aí ela teve que dormir em Miami. Aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer pra ela poder andar bem na prova, né? Só na minha cabeça. Putz, velho. Não, mas eu disse positividade. Assim, assim, vai dar uma corridinha. Eu nunca desisto, velho. Você é brasileiro, nunca desisto. Aí eu disse assim, não, Vitória, pensa, agora tu já conseguiu dormir, tu já descansou do primeiro voo bem, e tal. Já tá bem. Sai pra Você isso tá aí. comendo. Aí sábado de manhã, o pessoal já lá no reconhecimento em Bermudas, alongando, comendo. Aí ela, o pessoal já tá no reconhecimento. Eu vou voltar Vitória, pra casa. faz o teu. Vou embora, não sei o que. Aí eu falei assim, faz o teu, velho. Vai correr um pouco, faz uns alongamentos, uma mobilidade. Miami, ligando pro Danilo, oi Danilo, tô aqui em Miami amanhã. Aí ela termina de correr, eu faço uns educativos com ela no on-VIP, assim. Foi. Aí ela pega, eu falo assim, agora tu tenta dar uma nadada e vai descansar. Pronto. Quando for após o almoço, tu sai pro aeroporto e o teu voo é esse, tá confirmado, tu não vai perder. Tua bike já foi, aí a Luísa, não, eu vou montar a bike dela e tal, vou organizar. E a Vitória foi num voo, tipo, 6 da noite. Cheguei às 11 da noite. Chegou às 11 no largava hotel. No outro dia. E largava no outro dia a prova. E aí, as meninas, Vitória, você por aqui? Pois é, eu tava descansando no quarto. Eu tava dormindo. E aí eu disse assim, cara... Aí eu falei assim, Vitória,
tu tem o que perder? Não. Vai lá na prova, faz o teu melhor, tipo, Underdog total. Foca lá no que tu pode fazer de melhor. Se tu sentir mal, pensa assim, cara, eu fiz uma viagem ontem, mas é um treino, eu vou dar o meu melhor, nunca desiste. E aí ela foi lá, nadou bem na frente, ficou num segundo grupo. E eu disse assim pra ela, na bike, te poupa. Tu tem que poupar energia, velho, pra correr, porque tu tá desgastada viajando 48 horas, perna inchada, não sei o quê. Te poupa. Eu falei assim, ó, fica o mais escondida possível, hidrata, não sei o quê, come durante a bike e foca o que vai dar certo. Aí ela saiu pra correr, eu disse assim, agora ela vai sentir as pernas, só na minha cabeça, né? E aí a Vitória corre a primeira volta, bem, ninguém passa, assim, a segunda volta, tava no top 10. Passaram 3 aí veio 4. o grupo da Luísa, que também, o que aconteceu? O grupo dela ficou meio que passeando no final. Abriu, e a última volta passeou. Nossa. E aí o grupo da Luísa saiu 40 segundos pra correr atrás. Eu disse, cara, 40, com um monte de corredor aí, tipo, descansada, não sei. Não, pensei, vão pegar. Vão pegar. Só que eu disse assim, mas... porque daí já era o grupo mais das corredoras. Isso. E aí eu disse assim, Vitória, tipo, tem que fazer... Só que assim, deu a segunda metade da corrida, passou pouca gente dela, e a Vitória, tipo, começou a reagir. E aí eu não sei se... Eu tô achando que foi estimulado da semana passada de ter competido no Uruguai, apesar de tudo. E uma mentalidade, tipo assim, o que der, deu. Agora, foi 15. Aí a Vitória foi 15. Aí ela fez 2 provas excelentes, já pulou no ranking lá pra 20 e pouco. E aí foi pra Abu Dhabi. Eu falei, cara, se ela fez as provas com as dificuldades e tudo... Não, mas Abu Dhabi, pausa, Boulder, tava nevando na semana. Sim. E aí... o pessoal treinando, e eu falei assim, Danilo, eu tô aqui numa neve, eu vou competir em Abu Dhabi. Ele falou, vai dar certo. Não, aí a gente lá em... Aí engraçado como é diferente, né? Aí a gente lá em... Vai dar certo. Se der errado, deu certo. Se deu errado, tá certo. Tá bebendo água, pelo menos. Pelo menos tá em Abu Dhabi, fazendo shake e tal. Não, aí ela... Beleza, chegou início de novembro... Voltou de aí a gente trabalha. Um frio. Aí começou a entrar umas tempestades, assim. O clima dava pra treinar fora, mas aí teve uma semana, que foi a semana antes da prova, nevou. Tipo, deu aquela nevasca que não dava pra ir pra fora. E o André, lá em Boulder, me sacaneando. Nossa, olha que maravilha de tempo. Aí eu falei assim, e aí todo mundo treinando já em Abu Dhabi, no calor e tal. Se preparando. Aí eu falei 2 semanas em Abu Dhabi. Aí eu falei assim, Vitória. Aí eu falei assim, Vitória, vamos fazer o melhor que dá, velho. Não adianta reclamar. Vamos fazer o que dá. Vamos fazer pedal indoor, vou ligar o HIIT aqui de casa, o aquecedor. Cara, eu pegava lá a temperatura, o termômetrozinho. Tá 28 graus dentro de casa, fecha a porta. Fez isso mesmo. Ó, isso. Eu vi no seu Instagram. Ele treino e pedalava lá, suava. Eu falei, vai, não tá mais quente do que a prova, nem a pau. Tá preparado. Aí chegava, correr, esteira, velho. Esteira. Não tem correr na neve, o que? Pegar frio, sauna. E tipo, eu comecei a ver todos os protocolos que eu fazia e começamos a passar isso e tal. Adaptar, natação, a água já é quente, nada na água quente. E aí ia fazendo. E aí acabou que a Vitória foi pra prova, e aí chegou lá, viajaram, né? Aí a Vitória pega. Chegou quanto tempo antes? 2 ou 3 pouco, né? porque não podia a Fórmula 1. Tinha Fórmula 1. Aí eu falei, mas cheguei um dia antes, agora tenho 2 dias. Tipo... Quem tinha 1, 2 tá... Caraca! Tô ansiosa. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu disse assim, cara, a gente tem que focar agora, é só mentalizar a prova. Treino não existe mais, velho. Final de temporada, treinar não existe mais. Agora é descanso e comer e tá bem de cabeça e querer sofrer na prova. Pronto. Vitória chegou lá na prova, nadou bem, ele está bem. Tava até sonolenta. Quando eu vi o grupo, eu disse, nossa, o grupo tá menor do que eu esperava. E a Vitória puxando a bike. Eu disse, nossa, aí primeira volta, segunda, eu falei, nossa, a Vitória tá fazendo besteira, velho. Mas tá bom, se ela tá se sentindo bem... Vocês combinam a estratégia. Você vai se esconder no grupo, você vai puxar, o que você vai fazer? A gente... Não, é muito de prova, né? Cada prova é cada prova. Porque... De saber de quem tá no grupo, quem tá no grupo de trás. E aí a Vitória foi... Tipo, mas eu nunca puxei tanto como eu puxei a Abu Dhabi. Foi a prova que ela mais puxou. Apareceu na frente, puxava o grupo toda hora. Recebi mensagem da Flora, né? Aí eu... foi cara, aí ela tava no seu bloco? Tava. Aí foi. Aí o grupo da Vitória eram 10... Aí teve uns ataques lá, já sobrou 8. Pelo nível atacando, eu falei assim... 8. Aí depois teve... Hoje não. Teve mais um ataque, sobram 6. Aí eu, caramba, a Vitória tá nos 6.
e abrindo um caminhão do segundo grupo. Eu disse, nossa, hoje a Vitória só precisa correr controlada, não precisa se matar. Quente pra caramba. Eu recebi uma mensagem de um amigo meu um dia antes. Cara, tu não sabe o inferno que tá aqui. Tá quente pra caramba e elas estão largando numa hora Eu não horrível. gostava muito de calor. E aí eu disse assim... Sou de Fortaleza, mas eu não gosto muito. E aí a Vitória lá e tal. Aí eu disse assim, Vitória, fiquei só pensando durante a prova. Eu disse, não, agora é 10 km. É correr conservador. E aí ainda faltando 2 voltas, a Taylor Nib cai com a... Nela, às vezes você Ele fala. manda mensagem. Aí eu mando mensagem pros caras que estão lá, porque eu não vou. Aí mando mensagem, aí eles repassam, entendeu? E você aí- recebe essas mensagens? Recebo. E aí o cara disse assim, aí faltando 2 voltas pra acabar, a Taylor Nib cai e a Vitória desvia assim e leva mais uma. Eu disse, nossa, só tem 4. Tá muito boa essa prova. Caraca, eu disse assim, não, agora só sobrevive mais uma curva, que era a última volta, né, de novo no não mesmo cai, lugar que pelo tava. amor de Deus. A Vitória não caiu, eu disse, nossa, top 4 já, velho. Não, aí nessa hora faltou eu tá lá, porque eu não consegui mais passar. Mas, tipo, ela tava no top 4, mas eu tinha certeza que se ela tivesse arriscado um pouco mais, ela teria brigado pelo pódio, entendeu? Mas Numa a ideia é Grand talvez Final. abrir? Não, Atacar na bike? Não. Na Forçar na corrida mesmo. Na corrida. Psicologicamente, né? Falando assim. Porque, tipo assim, tu sai já 4 na frente, aí tu pensa, nossa, tá um maior calor, vou me poupar. Nada, velho. Tu tá acostumado a sofrer. Vai lá, faz força. E aí ela perdeu essa chance, entendeu? De ter sido pódio, assim, pra mim. Calma. Mas... Vai chegar. Calma, Danilo, Vai calma, chegar. Danilo. The best is yet to come. Agora ela tem um artifício Ela novo. tem uma arma secreta. Não, e aí ela, tipo, Ô, foi mas falando no envolvendo, né? suplemento, na semana da prova eu liguei pra Cissa e tal, e a Cissa falou assim, ó, usa esse gel pra esse momento, esse pra esse e esse. Tipo, Porque a Cissa, inclusive, né, a gente fez aqui pensando, né, pô, lugar quente. Tem que ter um gel com sódio pancada, né? a gente ficou 45 minutos na porta do Outlet conversando com a Cissa pra saber a suplementação da prova. Tô mentindo? Lá eu falei assim, preciso comprar roupa de frio, mas vamos lá assistir. Enfim, foi uma coisa... Cara, mas é muito louco. A gente, sei lá, né, atleta alto rendimento, você não fica imaginando que ele tem essas dúvidas e passa esses perrengues, né? De Bom, chegar um dia antes da prova. pois Caraca, achava... Não, já E no aí eu Instagram é acho tudo que lindo, né? no toda a Instagram, experiência que eu já só- passei de TU, ele disse, não... Mas é assim, o Danilo é meu ponto de... Zen, né? O seu Zen. Ele... Nessa... Zen em Santo algumas Danilo. horas. Santo Danilo, aham. Quando começa a apertar aí, não, vamos, aí tem que treinar. Aí eu sou Boa. acelerado. Caramba, velho. Que Vamos marcar um. aventura. Que perrengue. Vamos marcar aventura. depois do pódio de uma prova casca, Casca World grossa. Cup ou uma Grand Tá Final, bem. agora vai demorar, né? Não, 5 Um meses. Não, Setembro, né? Enfim. Aí a gente marca pra ele contar com detalhes. Exato. Traz a medalha. Exato. E aí o coach fala, não, realmente, esse dia ela fez e foi. Esse dia ela tava tranquila. É verdade. Mas aí é isso. Quando chega o pior é ficar de longe e não poder estar lá. Deve Ah. dar um... E aí tu circo-pico vendo o ali. pessoal correndo assim, dando toalha. Eu falo, pô, dá toalha pra elas aí, Ninguém né, da toalha. Mano, ninguém dá toalha, não é possível, Só velho. cacete, velho. Mas agora vai dar. Bom, agora a confederação vai levar os treinadores de quem tá em top 30. Tá Entendi. evoluindo. Então a gente vai, Dana. Então, temos aí Fala pela com o frente. Dedor, pô. Fala na porta, pô. Perdão. Temos pela frente, então, medalhas olímpicas e depois um bolzinho de Kona. Então. Dos dois, Vocês né? podem os dois, né? Imagina. Dos dois. Não, gente. Vamos falar Tipo- do N70.3, calma. PTO. Eu gosto 73 primeiro, então. Eu gosto de falar PTO Girl. Eu gosto da PTO PTO. Girl. Eu gosto. Que agora a PTO tá bem legal, com Collins Cup, tem umas coisas super... Nossa, só terminando a história da PTO. É. Quando eu fiz a prova lá do Canadá, e aí eu terminei a prova, eu fiquei assim, gente, vou pra casa, tô feliz demais, tal. Recebo um e-mail me chamando pra Collins Cup. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não era nem pra estar aqui. O que eu tô fazendo aqui, cara? E a prova da ITU, Mas já quitou... a prova da ITU, não sei o que. Aí a mulher pega um TT. E pra arranjar TT na semana da prova? E pra competir de TT, que eu não sabia nem... Eu achava, não, potência é potência. Cadê o break aqui na frente? Vai dar certo, potência é potência. Cara, totalmente diferente, né? É, outra Totalmente diferente. Eu falei assim, mas tô aqui na Collins Cup, tipo...
Porque, assim, o que eu percebo, eu levo o triatlo de uma maneira leve. Né? Eu sei que eu tenho que amadurecer em certos assuntos, mas é uma coisa tão, assim, natural pra mim, tipo, pra minha família, não sei o quê, que eu vejo umas coisas assim, cara... Tipo, eu levo de uma maneira muito leve, então... Dá pra ver que você sente prazer e que você... eu sinto muito... Eu me sinto animada quando eu vou competir. Você vai descobrindo que você é boa naquilo também, que dá pra você pular de um pra outro. Só que eu acho que também é um pouco de amadurecimento, assim, por mais que eu tô com 8 anos de triatlo, parece que eu entrei ontem, assim, é uma coisa que eu vou, tipo... Nossa, Que legal isso, meu. Legal. é legal, né? Tem coisa pra você realizar ainda muito. Eu ainda tenho umas coisas que eu fico assim, olha... Tem umas coisas pra descobrir ainda. Que legal. Legal. Estamos no começo da jornada. Amém. Nós também. Nós também. Eu já tô meio acabado, já tô meio doente, tá? Cara, o Vitor, você tá numa bad, velho. Se precisarem de um treinador, mas você tem que mandar os tempos de 400, 25 km pro Danilo. Eu acho que Pode eu não passo mandar aí nesse nos teste. comentários, que o Danilo, a gente vai fazer uma pré-seleção. E preparem lá a casa em Boulder. A gente vai Tem que visitá-los. fazer 70 Temos que fazer em ponto três Boulder. lá em Boulder. Fazer Ah, uma visitinha em A gente Boulder. vai fazer um camp lá. Fazer o 70. Fazer um camp velho. com o fim do 70 pontos. Um fim é uma provinha. É setembro, né? Não, mudou. Esse ano vai ser 12 Ele sabe tudo. de junho, o 70. Também, né? A gente Minha vai cabeça fazer, de a gente vai fazer advogado. Floripa. Aí. Guarda as coisas. É revanche, vou ganhar dele Floripa, ele ganhou de mim. Aí agora eu vou bater nele. É difícil, hein? Quem nada melhor? Eu. Nada muito melhor. É? É que assim, eu não nado bem, né? Eu É? saio assim pra 1 hora sofrida e. E minha mãe fazia 1 hora, tá em Floripa. 40 e poucos Com minutos. 60 anos. Tá uma Ele diária bateu tá no uma Ben onda. Hoffman, ele bate uns caras E bons. aí a velho. bike? Bike ele é melhor. É? Corrida- ele é melhor também um pouquinho. Ah, só tá 1-1. Floripa foi 2 minutos. Quem ganhou? Desculpa. Ele. Ok. Nossa, 2 minutos É. é pouco, hein? 8,55 e eu fiz 8,57. Olhou Icona- ele, hein? Icona. Tomei um cacete. Eu fiz 15 10 a mais. minutos, 15 minutos. 9,20, você fez 9. 30. 9,30. Então tá 1-1. 1-1. Então, Ixi, agora é Floripa. é que Kona conta mais, né? Não. Não? É a Gran Final, desculpa, Dá conta uma mais. moral, Gran não. Final. Não, moral. É Mas verdade. esse ano vai pra Nice? Acho que Se vou. pegar o... Não sei. Ó, ó. Não sei ainda. Ele Preciso não... combinar Boston, com a a gente mulher. vai pra Boston. Minha mulher não pode ver isso Maratona? aqui, hein? Preciso combinar com a mulher. Abril, 19 de abril, né? 19 de Ah, abril. já é agora. O que... Skip show que vai. Vou fazer umas comprinhas lá em Boston. Exato. Passa em Boulder. Aí. Calma, Não, a gente vai pra Nova York, é né? outra costa. Ah, Não, tá. É, no meio. Bom, é isso. Já tá tarde da noite. Nossa, Valeu. deu pra São Carlos ainda, né? Nossa. Formação Carlos. Cuidado na estrada, hein, senhores. Não, de boa. Tá chovendo aí. Espera que eu tomei café também. Então vamos, Danzinho. Fechado. Amanhã tem Thanks. treino. Muito obrigado. Valeu. Obrigada a vocês, gente. Show. Valeu, Tchau. obrigado. Fechou.